realizar patentes. Uma vida de luta. E ele seria reconhecido como inventor do ano pela prestigiosa edição do Who is Who in America. Stanley Meyer podia rodar até 150 quilômetros com 1 galão de hidrogênio sem poluir. Seu veículo impulsionado por água, na verdade, parecia uma espécie de Volkswagen. Era como um carro velho. Mas, basicamente, ele descobriu a forma de produzir combustível. Era hidrogênio, mas combustível a partir da água. Segundo Meyer, ele havia conseguido separar o hidrogênio do oxigênio na molécula de água, para posteriormente queimar o hidrogênio e fazer funcionar seu motor com um impacto quase imperceptível ao meio ambiente. Em algumas escolas do México, está sendo experimentado outro tipo de motores que funcionam também graças à água. Por meio da informação obtida em planos disponíveis pela internet, foi possível recriar o motor Pantone, também conhecido como JIT. Paul Pantone, assim como Stanley Meyer, após a crise do petróleo, começou a se preocupar com o preço dos hidrocarburantes e decidiu fazer alguma coisa a respeito. Em 1979, ele começou a construir um sonho. O sonho de um combustível que permitisse que os motores não produzissem poluição. It is a miniature refinery, like I said, that atomically breaks down all the fuel in the chamber so that it's all used as energy with no pollution. No início dos anos 80, ele terminou seu primeiro protótipo funcional do JIT, o Global Environmental Energy Technology. Está funcionando. O negócio por trás da energia poderia ser afetado por essas mentes brilhantes que tentaram mudar o mundo. Sabotagens, conspirações, torturas psicológicas. Quando o poder se sente ameaçado, apela para qualquer recurso, desde que mantenha seu domínio, inclusive a morte. A avareza dos poderosos fez com que a exploração da energia entrasse em crise. Ameaças, traições e atentados impediram que os projetos em prol de um mundo melhor fossem realizados. Estaremos a tempo de reverter esse rumo trágico? No conflito da energia, sempre houve dois lados. Os que quiseram impulsionar seu desenvolvimento até limites inimagináveis e os que viram nisso um negócio. Tesla pensava que seria possível obter uma fonte de energia inesgotável. Mas quando seu futuro parecia ficar mais promissor, seus verdadeiros problemas começaram. Ao chegar nos Estados Unidos, ele só tinha 4 centes no bolso, alguns poemas e uma carta de recomendação dirigida a uma pessoa muito especial, Thomas Alva Edison. Na carta escrita por Charles Bacheller, um funcionário da empresa de Edison na Europa, era possível ler: Senhor Edison, conheço 2 grandes homens. O primeiro é o senhor. O outro é o jovem que leva esta carta. Tesla estava entre um grande inventor, um grande cientista e um louco que planejava coisas as pessoas não entendiam. E isso, é claro, criou também muitas dificuldades. Dizem que ao ler a carta, Edison o contratou imediatamente. Mais adiante, Tesla descobriria que seu empregador passaria a ser o seu pior inimigo e que seu sonho se transformaria em um pesadelo. Edison jamais cumpriria suas promessas. Foi muito conturbada sua relação infeliz com Edison, que o manteve sempre ameaçado, subjugado. Edison foi considerado herói nos Estados Unidos, mas para Tesla foi o grande inimigo. Ao negar um pagamento a Tesla, Edison se excusou, dizendo que seu funcionário não entendia o humor americano.
Segundo o empresário, tudo havia sido uma brincadeira. Tesla estava tão mal que decidiu demitir-se e acabou montando sua própria companhia elétrica. Nikola Tesla imaginou um mundo onde a energia fosse um recurso infinito. Uma coisa com a qual começaria a sonhar muitos anos depois. Nós o vemos nas caricaturas como os Jetsons. Toda essa imaginação coletiva que tinham do futuro, da imponderabilidade, de que a energia era vasta. Para ele, a energia podia ser retirada das tormentas, das correntes de água, do sol e, inclusive, dos raios cósmicos. Essa energia poderia ser transmitida de maneira sem fio a qualquer dispositivo receptor. Veículos, casas e eletrodomésticos seriam alimentados sem a necessidade de baterias, cabos ou qualquer combustível. Tesla entendeu a energia como um elemento ao nosso redor, que podia ser transmitida e recebida através do espaço, não necessitando, inclusive, de condutores como o cobre. Seu sonho era poder aproveitar uma energia livre, sem barreiras e inesgotável. A torre Wardenclyffe, o projeto inacabado de Tesla, capaz de transferir eletricidade mediante ondas eletromagnéticas, caberia agora na palma da mão. Os telefones celulares que utilizamos hoje em dia talvez tivessem aparecido décadas antes, assim como os primeiros computadores. Nunca poderemos saber o que teria sido do mundo com Tesla se ele não tivesse sido menosprezado. Mas podemos imaginar. Necessitaríamos da fibra ótica para a internet? Como teria sido o desenvolvimento da rede se seu nascimento tivesse sido sem cabos? Na atualidade, na China, uma tecnologia conhecida como Li-Fi possibilitou a transmissão de dados da internet à distância através da luz. Com essa tecnologia, não vamos precisar de cabos e somente com um interruptor poderemos usar tranquilamente a internet. O legado de Tesla teria conectado a todos nós. Há casos similares ao de Tesla na América Latina, como o do psicanalista brasileiro Norberto Kepp. Esse pesquisador, assim como Tesla, acredita que a energia é algo que nos rodeia. Ele disse que o vácuo é repleto de energia. E o próprio vácuo é a energia. Os planetas, o corpo humano, a matéria não se sustentam no universo por causa de forças intrínsecas à própria matéria. Mas seriam sustentadas por uma energia que envolve a matéria. Dois engenheiros, César Sous e Roberto Frascari, decidiram pôr a revolucionária teoria do Dr. Kepp em prática, fabricando um motor muito versátil, que utiliza a energia que se encontra no ar e a matéria para o seu funcionamento. O motor Kepp pode substituir qualquer tipo de motor. Os que funcionam com velocidade, os que funcionam lentamente, os que têm maior torque, os que têm baixo torque e sempre com uma eficiência superior. Um motor que vai economizar de 70% a 90% da energia de que o Brasil precisa. O que é que impede ou evita que o motor Kepp seja conhecido e receba maior apoio? Agora nós fazemos isso com nossos próprios recursos e é muito difícil a gente conseguir sócios ou investidores nesse sentido, porque há muitos interesses envolvidos. Imaginem quantos interesses, quantas empresas, quantas multinacionais estariam envolvidas. Parece que as dificuldades encontradas por esses pesquisadores são sempre as mesmas. Suas descobertas são vistas mais como ameaças do que como avanços. Temos uma fonte de energia que é inesgotável, que não é poluente. Na América Latina, uma descoberta pode estar à altura ou inclusive superar em sua revelação as anteriores.
Arturo Solis, um médico mexicano, conseguiu patentear uma bateria que funciona graças a um processo natural praticamente desconhecido. Descobriu uma reação química que era desconhecida no ser humano, mas que é uma fonte de energia que é praticamente infinita. Porque a melanina, na presença da luz e da água, produz eletricidade durante centenas e centenas e centenas de anos. Considerada comumente como um pigmento, a melanina pode conter a chave do futuro? A primeira vez que pude acender um LED com baterias de melanina foi em 2006. E esse LED continua aceso dia e noite. E está aceso e continuará, já que a melanina é a substância mais estável que se conhece. Como isso poderia chegar a afetar nosso mundo? O que precisa de energia, podemos corrigir com a energia da fotossíntese. Na realidade, todas as fontes de energia são úteis, mas esta vai nos permitir, pela primeira vez na história da humanidade, iluminar a Terra sem aquecê-la. E isso muda totalmente o panorama. Por que, então, não foram feitas mais pesquisas neste campo? O que está acontecendo na atualidade? E o que podemos fazer quanto ao futuro? A fotossíntese representa uma ameaça para os interesses de alguns grupos? Mas é claro que sim. Quais são os principais obstáculos que eles enfrentam ao patentear suas invenções? O primeiro país que me concedeu a patente foi a Rússia. E foram 4 anos. O advogado de patentes dos Estados Unidos uma vez me explicou que os Estados Unidos haviam demorado tanto porque estavam revisando a patente secretamente do Departamento de Energia da agência. O investimento que eu tive de fazer foi todo do meu bolso, do meu trabalho diário. Assim como esses pesquisadores latino-americanos, Tesla acreditava que a meta final devia ser o bem-estar humano. Ele agia sem pensar no custo ou no lucro que podiam ter essas invenções. Ele dizia, a energia existe, basta apenas utilizá-la. A história da humanidade progrediu a partir da descoberta de novos sistemas energéticos para melhorar sua qualidade de vida e começar a evoluir. Rudolf Diesel, embora talvez não fosse um revolucionário tão global quanto Tesla, também vislumbrou um mundo mais humano do que o que conhecemos hoje. Por causa de seu motor que funcionava com qualquer óleo, o petróleo poderia ter ficado relegado a um segundo plano, em uma concorrência muito mais prematura que a atual com os biocombustíveis. As energias fósseis são consideradas energias sujas, entre aspas. A exploração, a pesquisa, geram impactos ambientais adversos muito importantes e para a saúde também. Existem incertezas sobre a gravidade de tais efeitos, mas serão extremamente graves. O problema principal é que, assim como a AIDS, cometemos o erro agora, mas pagaremos muito mais tarde. Antes de morrer, Diesel prognosticaria o seguinte: o uso de óleos vegetais como combustíveis pode parecer insignificante hoje. Mas esses óleos podem se transformar com o tempo em combustíveis tão importantes quanto o petróleo ou o carvão o são em nossos dias. O próprio Diesel chegou a fazer alguns ensaios, alguns testes com o óleo de amendoim. O mundo de diesel teria sido similar ao Brasil atual. Com uma matriz energética diversificada e balanceada entre os hidrocarbonetos e os biocombustíveis. Nós temos a produção de combustíveis líquidos como etanol, como biodiesel, que são produzidos dessa forma sustentável. Indubitavelmente, se diesel tivesse recebido o apoio de que precisava, teria transformado o uso da energia, porque teria utilizado óleos vegetais em vez de petróleo. A atividade agrícola teria sido impulsionada seguramente pela natureza do combustível. Estaríamos utilizando o carvão do presente e não o carvão do passado. E, além disso, teríamos um nível de poluição muito menor. Entrada da fábrica. Para entender o presente e poder planejar o futuro, primeiro devemos conhecer o passado. O nosso passado é obscuro.
A energia significa poder fazer as coisas. E todo mundo precisa dela, a quer e a deseja. O historiador e político inglês Lord Acton disse certa vez: o poder